Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Nós prometemos na primeira edição falar sobre a redução do calendário dos estaduais. Muita gente achou que isso não iria para frente. Por quê? Porque o novo presidente da CBF simplesmente teve o apoio e foi eleito pelas federações. E a primeira atitude importante do novo presidente é exatamente diminuir os calendários, diminuir as datas dos campeonatos estaduais. E o Campeonato Carioca foi o primeiro a apresentar aí um novo formato. Então a Federação de Futebol do Rio de Janeiro apresentou um novo formato de Campeonato Carioca com 2 grupos de 6 times e, obviamente, menos datas. Então a gente vai trazer aqui as informações para vocês, tá? E vamos falar também de, mais uma vez, né, a saída, talvez, do jogador mais importante do Flamengo, aquele que mais joga bola, aquele que leva o time nas costas, o que realmente tem uma representatividade na seleção brasileira, né? Porque de todos os jogadores convocados do Flamengo, quem entra, quem participa, quem hoje é titular, né, pode até perder a titularidade, é o Gerson. E o Gerson está se despedindo do Flamengo. Então vai para a Rússia, e antes que muita gente pergunte, não, mas está envolvido? Não, não tem envolvimento em nada, é grana mesmo, né? Grana, futebol, cada vez mais grana, cada vez menos identificação, paixão, amor, essas coisas todas que vocês podem aí nomear, é grana e muita grana, tá? Mas antes de entrar nesses assuntos, peço a vocês aí que deixem um like, se inscrevam aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Hoje a gente vai trazer aí a mudança no calendário realizada na CBF, decreto aí, decisão do novo presidente, Samir Chaud, e a Ferge já aproveitou para divulgar logo as datas do seu campeonato. Então, nós teremos aí um campeonato carioca com apenas 10 datas, lembrando que eram 16 datas, então reduzido quase que pela metade, né? Isso, claro, agrada demais a cúpula dos clubes da Série A, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, mesmo que um deles seja rebaixado para a Série B, o calendário é muito intenso. A Série B e a Série A começam praticamente ali na mesma data. Então essa redução ela foi muito importante para, principalmente, os times da Série A poderem se dedicar a Libertadores, pré-Libertadores, fazer uma pré-temporada com mais calma, né, tendo em vista que o Campeonato Carioca não começa no dia 11, dia 12 de janeiro, começa no dia 21 de janeiro. Então, pelo menos aí 2 semanas, 3 semanas de pré-temporada, dependendo aí de quando a temporada encerrar, como esse ano, devido ao Mundial de Clubes, a temporada vai encerrar perto do Natal, então dificilmente no dia 21 de janeiro os 4 times do Rio de Janeiro, por exemplo, estarão com suas equipes principais no Campeonato Carioca. Mas acho que é um formato que favorece o grande time, os grandes, os 4 grandes, e de certa forma faz o campeonato ter um pouquinho mais de graça, porque nós teremos aí, assim como o Campeonato Paulista, 3 mata-mata, né? Então nós teremos aí as quartas de final, a semifinal e a final. Então vamos entender aí como é que vai ficar o campeonato. Bom, serão 2 grupos com 6 times cada, mas as equipes do grupo não se enfrentam. Por exemplo, no grupo A tem Botafogo e Flamengo, no grupo B tem Vasco e Fluminense. Então não vai ter Botafogo e Flamengo na fase de grupos, né, porque os times do grupo A enfrentam os times do grupo B, a fim de que tenhamos 6 rodadas, tá? Então as equipes jogam contra o grupo oposto. Na verdade, o grupo A é do Fluminense e do Vasco, o grupo B é do Botafogo e do Flamengo, né? Só troquei aqui a ordem, tá? Quem avança? 4 primeiros de cada grupo avançam para fazer os confrontos das quartas de final. Então, 4 do grupo A, 4 do grupo B. Confronto único, quartas de final. Aí vem a estranheza, né? As semifinais terão partidas de ida e volta. E a final vai ser num jogo único.
Então ficou o questionamento, mas por que a semifinal não é jogo único e a final ida e volta, né, para você dar mais emoção para o campeonato e tal? Enfim, não sei qual foi o argumento utilizado para isso. Então nós teremos aí 4 equipes classificadas de cada grupo, somando 8, quartas de final em jogo único, semifinais ida e volta e a final em um duelo único também, tá certo? A Taça Rio, que hoje ela é disputada pelas equipes eliminadas, né, das semifinais, agora das quartas de finais. Então a Taça Guanabara vai ser essa fase de grupos. Quem for o melhor na pontuação geral torna-se o simbólico campeão da Taça Guanabara. A Taça Rio vai contar com os 4 times que sobrarem, né? Os 2 do grupo A, mais 2 do grupo B, e aí vão fazer semifinal e final. Lembrando que a Taça Rio também define vaga para a Copa do Brasil e Série D de Campeonato Brasileiro, tá certo? Então já vimos aí mudanças importantes e interessantes nessa gestão da CBF, do Samir Chaoud. Bom, a novela Gerson chega ao fim, né? O grande jogador do Flamengo, o Flamengo tem um grande time, mas o Gerson é o craque desse time do Flamengo, ele aceita a proposta do Zenit, da Rússia, onde joga o Luiz Henrique, onde joga o Wendel, o Claudinho, e o Zenit vai pagar a multa rescisória para tirar o jogador do Flamengo. Que o Zenit pagaria a multa, todo mundo sabia. A questão é, o Gerson quer sair do Flamengo? Saiu, topou a oferta, mas só vai sair do Flamengo após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, o clube russo vai esperar aí o torneio mundial para pagar a multa de 158 milhões de reais. A multa do Gerson é alta, 25 milhões de euros para negociação fora do Brasil, né? Então, o Flamengo, nesse caso, não participa da negociação, né? Ele só exige que o valor seja quitado à vista. Então, a saída do Gerson vai ocorrer nos mesmos moldes aí da contratação do De La Cruz, quando o Flamengo teve que pagar 77 milhões ao River Plate para tirar o De La Cruz lá da Argentina, ok? Então, como a janela da Rússia só abre no dia 20 de junho, tá? Se o Zenit pagar a multa, o Gerson se transfere para a equipe russa, tá certo? Mais uma vez, fim de uma relação entre Gerson e Flamengo, tá? E o Flamengo agora vai ter que estudar substitutos para o jogador importantíssimo para o Flamengo, né? Agora, tem uma relação aí complicada, né, entre Gerson e Flamengo, porque na renovação de contrato do jogador, que foi em abril desse ano, o Flamengo reduziu a multa rescisória de 200 milhões para 25 milhões de euros. Veja só, 200 milhões de euros para 25. E uma das justificativas é a de que foi uma contrapartida da diretoria por não ter chegado no salário que o Gerson queria para fechar mais uma temporada no Flamengo, né? O GE apurou que o Flamengo escolheu diminuir o valor da multa, entendendo ser uma decisão estratégica de mercado, pensando em faturar numa negociação futura, né? Internamente, a gente vê essa informação lá no GE, a venda à vista por essa quantia é considerada um excelente negócio, principalmente porque o Gerson não é nenhum garoto, né? Tem 28 anos já. Enquanto isso, o Flamengo está estudando acionar uma cláusula que cobra o valor restante do contrato de direito de imagem em caso de rescisão unilateral, sem justa causa, e aí a estimativa é que o valor gira em torno de mais 40%, tá? Então o Zenit, o Gerson, o seu staff acham que não precisam pagar nenhum outro valor, a não ser os 25 milhões de euros. Se o Flamengo quiser encasquetar, o caso vai parar nos tribunais. O Flamengo indo para o tribunal impede a transferência do Gerson? Não. O caso não impede a transferência dele, só, caso o Flamengo vença, o Flamengo teria que receber esse valor aí do Gerson, do seu staff, enfim. Situação complicada, né? Até porque o Gerson tinha contrato até 2030, beleza? Fico por aqui e amanhã a gente volta aqui no Dois Toques, a casa do futebol.